viu? Doutora Nara Crispim. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, aprovou o uso do medicamento Mounjaro para o tratamento da obesidade. O medicamento já havia sido liberado para o tratamento da diabetes tipo 2. Por isso que a gente está recebendo aqui, ela que é médica endocrinologista e presidente da Sociedade de Endocrinologia na Paraíba. Doutora Nara, seja muito bem-vinda ao Conexão Clube Tambaú, viu? Bom dia. Bom dia, obrigada, Poliana. Obrigada, bom dia demais, Erli. Doutora. Eu estava ansiosa. Que bom. Ricardo, bora agendar essa entrevista, já tem quase uma semana. Enfim, que bom que deu certo, porque há muitas dúvidas. Um medicamento que já tinha essa aprovação da Anvisa para o tratamento, né, enfim, relacionado à diabetes tipo 2, mas que agora diz respeito à obesidade. A gente vive num país, né, onde muita gente está com sobrepeso, inclusive obeso. Como orientar essas pessoas? Então, é importante o que você frisou, porque mais de 60% da nossa população tem excesso de peso, que envolve sobrepeso e obesidade. E 33% que foi dado recentemente publicado em março, da nossa população tem obesidade. Então, são pessoas que precisam de tratamento além da mudança do estilo de vida. Porque todos nós precisamos realmente melhorar a qualidade alimentar, né? Praticar atividade física, ou seja, combater o sedentarismo, ajustar os grandes pilares da saúde, que é o sono, o controle do estresse, alimentação e exercício físico. Mas devemos lembrar que a obesidade é uma doença crônica e recidivante e progressiva e precisa de tratamento. Doutora, esse Mounjaro que está aí, isso é milagres, funciona de verdade? Se a senhora indicaria, existem outras formas, né, de você perder peso. Tem gente que está utilizando isso aí, que eu até comentei com o Paulo aqui na abertura. Você vê uma pessoa, daqui a poucos meses, você parece que olha, vê outra. Tá? Isso aí funciona mesmo, doutora? Deve funcionar? A senhora confia? Então, confio porque todas as medicações, quando vão ser aprovadas, elas passam por estudos, né, clínicos, por fases. Então, quando ela é aprovada, ela já está aprovada de uma forma em que já foi testada a eficácia, assim como também a segurança. É lógico que a gente observa isso, né, após a entrada da medicação de forma real, sem estar controlada em estudo, e avalia se vai ter algum efeito colateral a longo prazo. Entretanto, a medicação ela é extremamente eficaz, tanto para o controle do diabetes, ou seja, para baixar a glicemia. Inclusive, não tem nenhuma outra medicação que baixe mais glicemia do que ela. Ela é a medicação que a gente tem hoje no nosso país mais potente para baixar a glicemia. Inclusive, em 2 meses, o paciente entra dentro do alvo que a gente precisa. E também é uma excelente medicação para tratar a obesidade ou o paciente que tem um sobrepeso com IMC acima de 27, mais um fator de risco. Entretanto, ela é uma medicação. E como qualquer medicação, ela precisa ter a indicação. O paciente precisa ser avaliado e precisa ser vistoriado efeito colateral. Justamente, falando de efeitos colaterais, aí me perguntaram aqui, nos efeitos colaterais, uma possível pancreatite ou algum efeito colateral baseado nisso aqui poderia aparecer? Depende, ou cada caso é um caso? Poder aparecer, até pode, mas não é que esteja relacionado à medicação, A medicação em si. Mas por quê? Porque quando as pessoas começam a perder peso, elas podem perder de forma diferente. Ou seja, uma dose para mesmo sendo pequena, pode ser extremamente eficaz e levar o paciente a perder uma grande quantidade de peso, né? E toda vez que um paciente perde muito peso em curto prazo, ele tem uma tendência a formar cálculo na vesícula. Então, quando ele forma cálculo, pode haver sim migração, né, desse cálculo para o pâncreas, porque eles estão interligados. Então, por isso que é Tem que necessário... ir devagarzinho. Isso, Não acompanhamento. é de uma vez só e dizer assim, eu vou fazer E assim, o grande problema da automedicação é que o paciente, ele nem conhece o basal dele, não fala nem só de peso, porque peso é o mínimo que a gente considera, né, também ao ser tratado. Tem vários outros fatores que a gente vai avaliar. E o paciente, às vezes, fica com uma dose que está inapropriada para ele, levando a não comer nada ao longo do dia. E isso leva a vários problemas do ponto de vista nutricional. 3015-3737 para você mandar sua mensagem ou ligar para a doutora Nara Crispim aqui, está respondendo as suas dúvidas, a gente falando sobre Mounjaro. A gente já vinha tratando, né, desse assunto há algum tempo, mas a novidade agora é que a Anvisa
está liberando o uso dessa medicação, não apenas para diabetes 2, como já era, como também para o tratamento da obesidade. E todo mundo ficou curioso, porque todo mundo acha que precisa perder uns quilinhos. Aí é por isso que eu quero chegar nesse ponto, né? Até que ponto que é necessário a utilização desse medicamento para aqueles pacientes que de fato são obesos, né? Enfim, tem a obesidade grau 1, 2, 3, e até que ponto é utilizado para esses pacientes que sempre se enxergam no espelho com 2, 3 quilinhos a mais. Tem essa diferença? Muito. Uma coisa é o desejo social de emagrecer, né? Se você perguntar, inclusive, a qualquer mulher, ela sempre vai ter alguma reclamação que gostaria de estar mais magra, né? É então, verdade. esse desejo social de emagrecer é bem diferente de tratar a obesidade. A obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada porque ela leva a várias complicações, até coisas que as pessoas nem imaginam, né? A obesidade leva, inclusive a vários tipos de câncer, né? Infertilidade, não falo nem só ao diabetes, a elevação da pressão, do colesterol, mas principalmente por diversas outras doenças, como, por exemplo, um paciente que se interna no hospital por algum motivo, às vezes uma cirurgia, um acidente. Se ele tiver obesidade, ele vai complicar muito mais, desde a hora da anestesia, desde a hora da cirurgia, até no pós, se ele for para a UTI, ou até para a cicatrização. Agora, doutora, o que eu sei de gente que está indo para a farmácia achando que vai comprar assim como quem compra um xarope, bora orientar essas pessoas, porque não é assim. Tem que ter um médico, um especialista. Quais são esses profissionais, né? Fora o endocrinologista, a senhora endocrinologista, quais são os profissionais que podem estar fazendo a receita mesmo, a indicação, a orientação para esse tipo de tratamento? E lembrando que cada paciente tem sua dose específica, né? Não é assim de bolo. Isso, Pauliana. Lembrando que medicina não é moda, né? Então, às vezes, até os pacientes que já estão muito bem medicados, a gente não tem só uma única medicação para tratar o excesso de peso. Temos várias medicações que são eficazes, né? E com custo, inclusive, muito mais baixo. Então, é lógico que a gente vai avaliar se essa medicação vai ser mais apropriada para o paciente, porque ele não pode usar 1, 2, 3 meses. É a medicação que ele vai usar a longo prazo. Então, ele precisa poder pagar a medicação, né? E fora isso, ele precisa ter a indicação da medicação. E não porque o vizinho está usando, o colega está usando, porque é moda, porque é chique, porque é cara, né? Às vezes as pessoas querem usar até por status a medicação, né? Acha legal falar que está usando o Mounjaro. Eu acho que no Brasil aqui 80% tá usando por conta de achar que achou que não sei o que, mas lá tem que ter um profissional. Milagre, né? O milagre. E doutora, tem ouvinte na linha. Tem ouvinte com a gente aqui agora? Tem ouvinte na linha que quer fazer pergunta para a senhora, por isso que eu já vou me posicionar aqui com o fone, aumentar um pouquinho, fica à vontade aí para regular, viu? Alô, bom dia. Baixa um pouquinho o teu rádio para a gente poder ouvir. Bom dia. É Dona Wanda, baixa um pouquinho o rádio, meu amor. É Dona Wanda, eu gostaria de dizer para a doutora que o que ela está falando é verdade, porque aqui no postinho do Bar das Indústrias, o médico passa esse remédio para as pessoas, até ele passou para mim, mas eu não comprei porque eu me sinto bem do jeito que eu estou. Porque eu não sou obesa, né? E ele passou remédio, a minha filha tomou, que ele disse assim, que minha filha estava com diabetes, né? Aí passou, ela tomou, ela não se sentiu bem, porque ela não é obesa. E nem ela também, ela foi para a UPA, o médico disse que ela fizesse um exame e prestasse atenção direito. Ele disse que eu estava pré-diabética. Eu disse, olha, doutor, ou é ou não é. Eu não me sinto pré-diabética, nem me sinto obesa. Para mim tá bom do jeito que eu tô. Aí eu nem comprei, nem tomei, mas é verdade, esse remédio emagrece, deixa a pessoa magrinho. Se a pessoa tomar direitinho, emagrece mesmo, de verdade. É verdade, doutora, que esse remédio é bom mesmo. Obrigada, Dona Wanda. Olá, Dona Wanda. Então... completando Dona Wanda aqui, quem não pode fazer a utilização desse medicamento? Então, paciente que tem carcinoma medular de tireoide, foi um grupo que foi excluído, né, para o estudo. Então, é um câncer raro de tireoide ou seja, na verdade, se tiver a indicação, o médico vai avaliar. Mas o que eu gostaria de lembrar, dona Wanda, é que a medicação não é feita só para a obesidade. Ela também é feita para o tratamento do diabetes. Tá? Então, é a medicação que tem maior eficácia. Agora, se ela teria a indicação, né, só em consulta médica, acredito que se o médico prescreveu, né, é porque a senhora teria a indicação.
Mas ela pode ser usada sim também em outra situação que nem é diabetes, nem é obesidade, que é o paciente que tem sobrepeso, um IMC acima de 27, mais uma outra doença associada, inclusive o pré-diabetes. Então, ela poderia também ser utilizada nessa situação. Mas a gente pode sim fazer uso de outras medicações que têm um custo menor, né? Não é obrigatório ser o Mounjaro. Doutora Nara, qual a diferença, Erli, entre, até uma pergunta de Silvana Batalha, a diferença entre as canetas, né? Porque a gente falava sobre o Ozempic até outro dia e agora só Mounjaro. Qual a vantagem, né? Tem a diferença? Ou daqui a pouco vai aparecer outra. Vai aparecer outra. Vai aparecer outra. Vai? Então, a gente tem a liraglutida, que é a de uso diário, que todas essas medicações injetáveis, né, elas são baseadas em hormônios que a gente chama incretínicos, que são hormônios produzidos no trato gastrointestinal. Os que a gente tem no momento no mercado são produzidos pelo nosso intestino, nós produzimos, então a indústria faz uma analogia, né, a esses hormônios, e eles têm como função principal estimular a secreção de insulina pelo pâncreas. Glicose dependente, o que é isso? O paciente que não é diabético, mesmo a medicação sendo para o diabetes, quando ele come, ele vai liberar, né, esse hormônio e vai liberar a insulina. Então, por isso que ele não leva a hipoglicemia. Mas o que eu ia falar, respondendo a sua pergunta, é que a primeira medicação era a Saxenda Victoza, que era a liraglutida, que ainda temos ela, lógico, no mercado, de uso diário. Inclusive, vai ser a primeira caneta a ser fabricada pelo Brasil. Então, agora em agosto... Vai baixar o preço, doutora? Então? Provavelmente, certo? Que coisa a MS, que é uma empresa brasileira, a liraglutida perdeu a patente, então, a partir de agosto, a gente já vai ter a liraglutida sendo comercializada no Brasil, certo? A partir do ano que vem, aí depois da liraglutida, nós tivemos a semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, né? O Ozempic para o diabetes, o Wegovy para a obesidade, mas é a mesma medicação, só que com doses diferentes. Então, a semaglutida, ela foi a revolucionária no tratamento do excesso de peso, ou seja, a gente considera ela como marco, né? Porque foi a única medicação no mundo que comprovou diminuição de mortalidade em paciente com excesso de peso e doença cardiovascular estabelecida. Houve uma redução de 20% a menos de morte. Então, isso foi um dado extraordinário. A gente falava agora há pouco de uma caneta que é lançada e virou febre. Agora é o Mounjaro. A minha pergunta é, até que ponto a pressa do brasileiro atrapalha no que diz respeito à própria saúde, à saúde brasileira? Porque isso aí, no meu ver, era para ser gradativo. Lançou, aí o médico iria começar a prescrever e hoje a gente vê pessoas procurar o médico, às vezes sem precisar, para ele prescrever para mim. Tá? Até quanto essa pressa do brasileiro atrapalha, doutora? Isso, excelente. Atrapalha muito, né? Porque, por exemplo, a educação da população em relação a outras doenças como diabetes e hipertensão já, vamos dizer assim, considerável. Eles não se automedicam, né? Eles procuram um médico, eles avaliam se tem a indicação. Tem medo também de ter efeito colateral ou de não estar usando uma medicação apropriada para ele, mas para a obesidade ou para o excesso de peso, as pessoas se automedicam, elas não têm receio, não têm medo. E é muito ruim porque na maior parte das vezes, você não vai controlar bem, você vai acabar abandonando o tratamento porque vai ter efeito colateral, não tem ninguém para orientar e você vai ter receio e vai parar, né? Ou seja, você vai também fazer com que outras pessoas ao redor tenham medo da medicação porque você usou de forma errada, né? Acabou tendo efeito colateral e isso contamina, assim, entre aspas... Pode causar dependência? Não é que causa dependência, não causa dependência, tá? O problema do excesso de peso é que parou de tratar a recorrência de peso. Aí vai voltar o peso, aí eu vou voltar de novo. Então, aí esse é o problema. Isso é o tratamento errado, né? É ficar indo e voltando, indo e voltando. E sim, a gente estimula além da medicação. Lembra que o médico também tem o poder de educar o paciente, de estimulá-lo, né? Então, a atividade física, inclusive a orientação da atividade física, da alimentação, do comportamento alimentar, de avaliação de transtornos psíquicos associados, depressão, ansiedade, transtorno de compulsão alimentar, bulimia, né? Tudo isso está envolvido na hora que a gente vai tratar um paciente. Não é só simplesmente a avaliação de um peso, fora a composição corporal.
Doutora, eu tenho colegas que estão tomando já e, como ele falou até no início, é muito rápido, né? A gente se assusta. Tem um colega nosso, Eu me o Vitor assustei. Freitas, que outro dia eu até estava Ele tá conversando usando? com ele, Vitor tá usando, e foram 20 quilos em um mês. É assim mesmo que funciona? Não, ele foi. O que pode acontecer é o que eu falei, às vezes começa com a dose já considerável, não começou com a dose mínima. Muitas vezes tem efeito colateral, fica sem conseguir comer. E a medicação, lembrando que ela pode dar como efeito colateral redução de fome. Ainda não é a eficácia em si da medicação, é um efeito colateral. E é um efeito colateral indesejado, porque a gente quer que o paciente coma. Ou seja, o médico, ele modula o apetite do paciente, ele não tira o apetite do paciente, entendeu? Então, essa perda de peso é excelente com o Mounjaro, né? Mas a menor perda de peso que o paciente alcança é depois de um ano. Então, é uma perda gradativa. Ele não atinge o platô que a gente chama o menor peso de forma precoce. Muitas vezes pode acontecer porque o paciente teve uma excelente resposta à medicação ou efeito colateral e ele deveria o quê? Estar sendo guiado para reduzir, às vezes, dose para ele não ter uma perda tão acelerada, porque outras coisas estão envolvidas, como a massa muscular, né? E existe uma expectativa da rede pública, ou seja, de começar a ser utilizado pelo SUS, por exemplo? Excelente pergunta, porque você me lembrou de um assunto super importante. Nós estamos com a ação que qualquer um de nós pode opinar, né, que é pelo gov.br, que é uma ação que a Conitec ela reprovou a nossa solicitação para esse fim, né, das medicações liraglutida e semaglutida. Já foi pedido, tem vários médicos, eu sou delegada da ABESO também aqui na Paraíba, então as associações estão muito envolvidas para que o tratamento chegue para o SUS. Mas a Conitec Recebeu uma negativa. recebeu uma negativa. Então, a gente está agora, quando entra pelo gov.br, lá em consulta pública, você pode opinar, não precisa ser médico, qualquer pessoa pode opinar, quanto mais pessoas... É como se fosse assinar uma petição, assinar na verdade, mais ou menos, é uma opinião. Eles vão perguntar nome, endereço, né, dados demográficos do paciente e depois vai pedir para ele opinar. Então, isso é importante para fazer pressão, né, para que essas medicações sejam aprovadas, pelo menos para uma determinada subpopulação. Parcela, né? da população. 7h29 agora, estou procurando aqui o gov.br que eu vou começar a coisar isso aqui. Eu lhe mando o link, certo? Manda pra gente. Seria bom, viu, Poli? Até a gente utilizar da Gilmara do portal sobre isso aqui, pra gente colocar lá. A Gilmara tá já chegando por aqui. 7h29, a gente tá recebendo quem, Poli? Ela que chega pra falar. Nara Crispim. Eu já tava aqui procurando seu Instagram. Ótimo. E já comecei a segui-la, tá porque bom, quero obrigada. essa consulta, vou lá. Obrigada. Pra tirar mais dúvidas e quem sabe também aí já não iniciar também as canetas. Aí, é isso. Gov.br. Se tem pra nos ajudar, por que não? Exatamente. Não é isso, doutora Nara? Coloquei aqui, concordo. viu, doutora Nara Crispim, foi fácil de achar. Já comecei a seguir, faça você também, porque você vai ter um excelente profissional ao seu alcance. Eu tô vendo que no Instagram dela tem dicas, tem informações, fala de vitaminas, né, de diversos aspectos aí que podem nos ajudar, nos facilitar no dia a dia. Obrigada por ter vindo. Manda pra um link cá, pra gente viu? colocar no Instagram, porque de gente. O Instagram, Doutora Nara Crispim, já tô seguindo. Inclusive, minha última postagem é sobre isso, sobre o Conitec, certo? Isso é bem importante que a gente divulgue. Bastante. Bom demais, já tô Obrigada, seguindo. pessoal. Bom dia a todos. A gente que agradece, uma aula linda, elegante, né? Que bom. Obrigada por sua Obrigada. participação. Seja sempre bem-vinda. Vou lá no seu consultor. Rapaz, eu agora fiquei curioso aqui. Tô pesquisando sobre o assunto aqui. Não é não? Ó a foto, ó. Fotinha ali. Opa! Pro Instagram dela. Chega pra cá. Ô, Sorriso. Pereira,